Vamos agora aprender a resolver equações ou inequações do primeiro grau com uma incógnita. Em primeiro lugar, vamos estabelecer aqui a diferença entre equação e inequação. Portanto, estamos na presença de uma equação quando nos é apresentado o sinal de igual. A nossa equação terá de ter também, para ser equação, teremos de ter também uma incógnita. Pelo menos uma, como neste caso estamos a fazer só com uma incógnita, temos de ter uma incógnita na equação, ou também chamada de uma variável, que neste caso é o nosso x, ok? Portanto, se temos um igual, é uma equação. Se temos um sinal de maior, maior ou igual, menor ou menor ou igual, então é uma inequação. Tem também de ter uma incógnita, ok? Por exemplo, se eu tiver 2 é menor do que 3, ok? Isto é verdadeiro, mas isto não é uma inequação, porque não tenho a incógnita. Okay? Portanto, se tivermos o sinal de igual, é uma equação. Se tivermos o sinal de maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, é uma inequação. Tendo também por adquirido que terá de ter uma variável, pelo menos uma variável, ou seja, uma incógnita. Okay? Se por acaso tiverem dificuldade em se lembrarem qual destes sinais é o maior ou menor, portanto, este é o menor. Este é o maior. Podem colocar um tracinho assim a intersetar a linha de baixo de cada um deles. Este parece um 4, este parece um 7. O 4 é menor que o 7, logo este é o sinal de menor, ok? E portanto é só uma forma de se lembrar melhor desta questão dos sinais. Bom, agora vamos ver aqui algo muito importante. Antes disso vou só dizer também só porque é que é do primeiro grau com uma incógnita. Bom, é com uma incógnita porque só aparece uma incógnita na nossa inequação ou na nossa equação, ok? Reparem que aqui ela aparece duas vezes, mas é a mesma incógnita. Aparece aqui o x, aparece aqui, mas esta equação só tem uma incógnita, que é o x, embora ele apareça duas vezes, pode aparecer duas ou três ou quatro vezes, mas é sempre o mesmo. Se eu tivesse, por exemplo, x sobre 3 menos 5 igual a 2, y menos 1, isto também era uma equação, mas já era uma equação com duas incógnitas e não com uma, e isso nós não vamos ver agora, ok? Porquê é que é do primeiro grau? Bom, isso tem a ver com o expoente, o maior expoente da nossa variável ou da nossa incógnita. Neste caso é do primeiro grau, porque o maior expoente que nós encontramos da incógnita é 1. Se eu tivesse, por exemplo, x ao quadrado sobre 3 menos 5 igual a 2x menos 1, o maior expoente que eu encontrava na minha incógnita era 2, portanto esta era uma equação do segundo grau, que também não vamos ver para já, ok? Por isso, temos então a diferença entre equação e inequação do primeiro grau com uma incógnita. Bom, agora eu vou aqui transmitir algo muito importante, que é onde está o cerne da resolução de equações ou de inequações. Ok? Portanto, percebendo isto que eu vou aqui fazer, depois também não teremos dificuldade em resolver equações ou inequações. Então, eu vou fazer aqui uma equação muito simples, que até terá uma resolução mental sem qualquer cálculo. Por exemplo, eu tenho aqui esta equação, tenho um igual, tenho uma variável, é uma equação. Qual é a resolução? Qual é a solução desta equação? X mais 3 igual a 5. Qual é a solução? Até de cabeça, sem fazer qualquer conta, nós conseguimos perceber que o valor que terá de estar aqui no lugar do x é o 2, não é? Pois 2 mais 3 é que é igual a 5. Portanto, a solução desta equação é o 2. Bom, nem sempre vamos conseguir ver assim de cabeça a solução da equação. Por vezes teremos de andar a fazer cálculos. Então tudo irá partir de um princípio. Nós numa equação temos uma igualdade. Se o que está neste primeiro membro é igual ao que está neste membro, vamos assumir, vamos entender que se eu adicionar ou subtrair ou multiplicar ou dividir a mesma quantidade em ambos os membros, obtenho algo equivalente. Realmente é verdade. Eu tenho aqui uma igualdade. Há até quem compare isto a uma balança. Se estamos aqui a dizer que é igual, a balança tem que estar equilibrada. Se eu colocar 2 kg de um lado e colocar 2 kg do outro, a balança continua equilibrada. Bom, isto é fundamental para perceber as equações, ok? Porque eu, para me livrar aqui destes 3, vamos supor agora que estou numa equação que não conseguia fazer mentalmente, então tenho necessidade de ir simplificando. Então, eu precisava de me livrar deste mais 3, para ficar só com a minha variável x igual a... O meu objetivo será ficar x igual a... Então, o que é que eu fazia para me livrar daquele 3? Eu podia, então, subtrair este primeiro membro por 3. Porque se eu subtrair por 3, vou ficar só com o x. E eu posso fazer isso desde que faça a mesma operação no outro membro. É a tal questão da balança. Se eu tirei 3 kg aqui deste lado e tiro 3 kg deste, então a balança continua equilibrada. Estas equações são equivalentes.
E então agora eu vou fazendo as contas. 3 menos 3 dá 0 e fico aqui com 5 menos 3. Okay? Agora vamos ver o que acontece se eu apagar este passo intermédio que aqui fiz. Portanto, nós não vamos estar sempre a fazer isto. É apenas para entendermos. Podemos perceber de uma forma mais prática, podemos levar a equação mais rápida. Podemos dizer assim, bom, este elemento que eu aqui tenho neste primeiro membro, dá-me jeito que passe para o outro membro para eu ficar com a minha variável sozinha, para conseguir descobrir o seu valor. Então, eu vou passar para o outro membro, mas atenção, ela passa para a operação inversa. Passa para a operação inversa, ela estava aqui a adicionar, passa para aqui a subtrair. Okay? E ficava então 5 menos 3, como eu tenho aqui. Okay? Ou seja, quando alteramos de membro numa equação, passa para a operação inversa. Isto é muito importante, ok? E aqui obtínhamos então a solução que era x igual a 2. E atenção, não confundir com o troca de sinal. Realmente, quando estamos a falar de adição ou subtração, quando dizemos que passa para a operação inversa, coincide com troca de sinal, é verdade. Aqui estava mais, aqui ficou menos. Mas muito cuidado, porque se tivermos uma coisa deste género, menos 2x, ou seja, menos 2 vezes x igual a 4. Como é que eu resolvo esta equação? Bom, neste caso dá-me jeito de tirar daqui o menos 2, para ficar com o x sozinho. Mas o menos 2 está a multiplicar, então eu vou fazer uma coisa nesta balança. Eu vou dividir ambos os membros, tem que ser sempre nos dois membros a mesma coisa, vou dividir por menos 2, para conseguir fazer o quê? Para conseguir tirar daqui este menos 2. Vou dividir de menos 2 aqui, vou dividir por menos 2 também deste lado, e agora reparem, menos 2 a dividir por menos 2 dá 1. Então eu ficaria aqui com 1x. 1x ou x só, porque 1x dá x, não é? 1 vezes x dá x. E ficaria então com isto. Ok? Vou apagar até 1, não é necessário estar aqui escrito. Bom, então reparem o que é que acontece agora. Eu vou também apagar agora esta simplificação intermédia que aqui fiz para chamar a atenção de uma coisa. Eu queria tirar dali aquele menos 2, então eu posso dizer assim, bom, o menos 2 está a multiplicar pela minha variável, então pode passar para o outro membro a dividir pelo que lá está, ok? A dividir pelo que lá está. Portanto, passa para a operação inversa. Reparem que não trocou de sinal. Aqui estava menos 2, aqui continuou menos 2, porque ele passa para a operação inversa. Ok? E então ficávamos com a equação, com a solução menos 2. Realmente, se o x aqui for menos 2 vezes menos 2 dá 4. Bom, dito isto, vou resolver aqueles dois exemplos, ok? E, portanto, estamos já a dar como adquirido que sempre que mudamos de membro numa equação ou numa inequação, passa para a operação inversa. Vamos ver que depois há um perigo aqui nas inequações que eu vou chamar a atenção na devida altura, ok? Para começar, vamos então só estipular aqui também algumas prioridades para nos organizarmos melhor. Ou seja, ao resolver uma equação ou inequação, vamos começar por fazer isto. Primeiro, simplificar parênteses, caso tenha parênteses. Depois, se tivermos denominadores, vamos tirar os denominadores. Depois, vamos simplificar termos com incógnita num único membro, ou seja, vamos passar todos os termos que têm incógnita para um membro e fazer as continhas. Vamos ver o que é que isto é na prática. Então, podemos começar por tirar ali os parênteses, não é? É o que diz a regra. Reparem, este 2 está a multiplicar por este parênteses. Está a multiplicar pelo parênteses todo. Então vamos ter que multiplicar o 2 por este x e o 2 pelo menos 1. Temos que multiplicar por tudo o que está lá dentro. Chamamos a isto de propriedade distributiva, ok? 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1 dá menos 2, ok? Temos que saber a regra dos sinais da multiplicação. 2 vezes 1 dá 2. O 2 é positivo, tem aqui um sinal atrás que é positivo, não é preciso estar lá. Com o negativo na multiplicação, dá negativo, ok? Bom, já tirei os parênteses. Vamos simplificar denominadores. Como é que eu simplifico denominadores? Posso fazer o seguinte, posso colocar o mesmo denominador em todos os termos que não tem. Por exemplo, aqui eu tenho denominador 3, não é? Este 5 está sobre 1. O 2x está sobre 1. O menos 2 está sobre 1. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar estas frações por 3. X sobre 3 menos 15 sobre 3 igual a 6x sobre 3 menos 6 sobre 3. Ok?
Bom, e assim podemos fazer as contas. Reparem, fica x menos 15 sobre 3 igual a 6x menos 6 sobre 3. E agora reparem, quando temos numa equação os mesmos denominadores em todos os termos, nós podemos cortá-los. Podemos cortá-los porquê? É como se eu multiplicasse os dois membros tudo por 3, vou multiplicar aqui por 3 e vou multiplicar aqui por 3, este a dividir por 3 dava 1, é como se cortasse, e este a dividir por 3 também dá 1. Portanto, o que geralmente até dizemos é que cortamos logo este com este, ok? Se estiverem iguais. E, portanto, aqui podemos tirar os denominadores. Vamos então tirar os denominadores e ficamos com a equação neste ponto. X menos 15 igual a 6x menos 6. Portanto, só podemos tirar os denominadores se eles forem iguais, ok? É isso que acontece nas equações. Bom, agora vamos então fazer este passo, que é simplificar termos com incógnita num único membro. Ou seja, tudo o que tem incógnita vai para o mesmo membro. Vamos colocar no primeiro por norma. Então, esta incógnita já cá está no primeiro membro, fica cá. Este é o primeiro membro, este é o segundo, não é? Este 6x, quero colocá-lo no primeiro membro, passa para a operação inversa, ok? Aqui estava mais 6x, vai para aquele membro, fica menos 6x. Agora, menos 6 é o que já está aqui no segundo membro, não mudei. O menos 15, quero passá-lo para outro membro, passa para a operação inversa. Está menos 15, fica mais 15, ok? Bom, e agora vamos fazer as contas. X menos 6x dá menos 5x. Ok, o x é uma unidade qualquer, portanto, o x é um saco de batatas. Um saco de batatas menos 6 sacos de batatas dá menos 5 sacos de batatas. Igual, menos 6 mais 15 dá, ora, 9, ok? Dá 9. Bom, e agora lá está, eu quero resolver em ordem a x, este menos 5 passa para o outro membro, para a operação inversa, que é dividir. Está a multiplicar, o menos 5 por x vai passar a dividir. E fica então menos 9 sobre 5. Ok? Portanto, a solução desta nossa equação será menos 9 sobre 5. Eu vou escrever aqui em cima para... Depois vou precisar deste espaço cá em baixo. Ok? Então vamos colocar aqui. A solução será menos 9 sobre 5, ok? Bom, agora vamos resolver a inequação para percebermos aqui um problema que há. A resolução é exatamente igual, só há um problema, uma atenção que devemos ter quando estamos nas inequações que vamos já aqui analisar. Mas, portanto, a abordagem é a mesma e por isso eu vou fazer tudo igual até aqui. Fica x sobre 3 menos 5 igual a 2x menos 2, fazendo a distributiva, igual não, maior ou igual, ok? Maior ou igual, é o sinal que eu ali tenho. Vou fazer o mesmo aqui, os denominadores, x sobre 3 menos 15 sobre 3 maior ou igual que 6x sobre 3 menos 6 sobre 3. E vou fazer as contas, vai ficar na mesma, x menos 15 maior ou igual que 6x menos 6. E vamos continuar a fazer o mesmo, portanto até aqui não há perigo nenhum, o perigo vem só aqui no final, que eu vou já dar referência a isso. Vamos fazer esta conta, portanto menos 5x maior ou igual que 9. Bom, o perigo vem aqui, vamos entender uma coisa. Se eu tenho aqui agora, sem falar até de equações, tenho por exemplo que 2 é menor do que 3. Bom, isto é verdade, não é? É verdadeiro. 2 é menor do que 3. Será que se eu multiplicar ambos os membros aqui por um número negativo, vamos fazer menos 2 e vou multiplicar pelo mesmo número negativo, que é menos 1, não é? Vou multiplicar, fica menos 3. Se eu continuar com o sinal de menor, isto será verdade? Continuará a ser verdadeiro? Reparem, vamos ver na reta. Tenho aqui o 0, tenho aqui o 2, tenho aqui o 3. Realmente, o 2 é menor que 3. Se vamos para os valores negativos, coloco aqui o menos 2, coloco aqui o menos 3. Bom, mas o menos 2 já não é menor que o menos 3. Tenho de trocar o sinal. Portanto, quando nós, numa inequação, multiplicamos ou dividimos por números negativos, temos de trocar o sinal da inequação. Quando multiplicamos ou dividimos por números negativos apenas, ok? Na adição isso não acontece, nem na subtração. É quando multiplicamos ou dividimos por números negativos. Ficamos com uma inequação equivalente se trocarmos o sinal da inequação.
Só quando forem números negativos, ok? Porque reparem, realmente o menos 2 é maior que o menos 3, está mais perto do zero, ok? Eu prefiro perder 2 euros do que perder 3 euros, ok? 3 euros, ter menos 3 euros é menor do que ter menos 2 euros. Portanto, ter menos 2 euros é maior do que ter menos 3 euros. Bom, e tendo em conta então este aviso, não é? Nas inequações temos de ter este cuidado quando multiplicamos ou dividimos por números negativos, coisa que na equação não faz diferença, porque o sinal é o sinal de igual e portanto nunca troca, não é? Eu aqui tinha um número negativo, dividi por um número negativo, não acontece problema absolutamente nenhum. Mas neste caso, então irá acontecer isto. X menor ou igual, troca o sinal, ok? Porque eu vou dividir por um número negativo. 9 sobre menos 5, ok? E ficamos assim com a inequação resolvida. O conjunto de solução numa inequação já não se escreve com chavetas, é com intervalos, porque a solução não é um valor único, é um intervalo, é um conjunto de valores que verificam esta inequação, ou seja, qualquer valor inferior ou igual a menos 9 quintos é a solução disto, então dizemos que a solução vai de menos infinito até menos 9 quintos, e neste caso fechado, porque pode ser igual também a menos 9 quintos. Se aqui fosse só menor, aqui seria aberto e teria o intervalo assim para este lado. Bom, as equações têm uma grande aplicação na resolução de problemas. Okay? Nós temos aqui, vou colocar aqui um exemplo de um problema para o qual podemos utilizar uma equação. Diz assim, o Rui pensou num número, multiplicou o número por 10, subtraiu 24 ao resultado e obteve o dobro do número em que pensou. Em que número pensou o Rui? Bom, para resolver problemas utilizando equações, a primeira coisa a fazermos é definir a nossa variável no problema, que geralmente é aquilo que queremos descobrir. Em que número pensou o Rui? Então o meu x será número em que pensou o Rui, ok? Número em que pensou o Rui, vou aqui abreviar. Número que pensou o Rui, estou a abreviar a escrita, ok? Isto é o meu x, é o meu significado, e esta parte é muito importante, nós percebemos logo o que é que representa a nossa variável. E depois vamos escrever a equação. Vamos dizer assim, então, o Rui pensou no número x, ok? Multiplicou por 10, então vou multiplicar este x por 10. Subtraiu 24 ao resultado. Ora, 10x, agora tem que subtrair 24. E obteve o dobro do número em que pensou. Ou seja, depois de ele fazer esta conta toda, multiplicou x por 10, subtraiu 24, obteve um valor igual ao dobro do que pensou. O dobro do número em que pensou. Ora, se ele pensou no x, o dobro do que pensou é 2x. Bom, e temos aqui então uma equação. Agora vamos resolver, não temos parênteses, não temos denominadores, vamos passar tudo o que tem x para o primeiro membro. Reparem, o 2x vai para o primeiro membro, passou para a operação inversa, o menos 24 vai para o outro membro, passa para a operação inversa, fica mais 24. Portanto, ao juntar tudo o que tem x, foi o que fizemos, ficamos com 8x, 10x menos 2x dá 8x, igual a 24. O 8 está a multiplicar, vai passar a dividir, ok? E assim ficamos com x igual a 3. Vamos agora fazer a verificação. Portanto, verificação. Será que não nos enganamos? Podemos no final verificar, não é? Podemos tentar fazer assim. Bom, eu pensei em 3. Ok, vou multiplicar por 10. 3 a multiplicar por 10 dá 30. Agora vou subtrair 24. 30 menos 24 dá 6. Bom, 6 realmente é igual ao dobro do que ele pensou. Se ele pensou no 3, 2 vezes 3 também dá 6. Ok, está feita a verificação. Vimos que se colocarmos o valor de x na nossa equação inicial dá algo verdadeiro e, portanto, está correto.